O STF foi em missão, junto com o governo Lula, para saber como é que a China censurava. Gente, foi claro, a Janja chegou aqui e falou, nós queremos aprender como é que se regula as redes. Regula-se, leia-se, censura. Mas a gente começou a resenha falando muito do Trump, né? Você já falou várias vezes aí. Como é que você vê essa taxação? Eu conversei com o Beluso, né, economista, professor, enfim, e ele falou que essa taxação, na verdade, a carta do Bolsonaro era muito, assim, uma coisa meio que pro forma, que, na verdade, a intenção do Trump era frear possíveis avanços do BRICS. E o padrão dólar, não é? Isso. Cara, uma coisa não exclui a outra. Eu acho meio burrice falar que é um pretexto. Não, não é um pretexto. O Trump tem interesses no Brasil. Não precisa dizer que o Trump é bonzinho, que quer recuperar apenas a democracia. Claro que ele não é bonzinho. Mas ele tem interesse geopolítico em ter um aliado econômico e político no Brasil. O Brasil é o país maior na América Latina. Você tem um comércio muito bom com o Brasil, ainda que os Estados Unidos seja um elefante na frente de um ratinho. Mas você ter... Sim, é verdade. O BRICS é uma associação de quê? De países de ditaduras, que vai da China, da Rússia, do Irã, da Nicarágua, sei lá, esqueci os nomes agora, da Coreia. Ou seja, países ditatoriais que têm birra e conflito com os Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos acabou de dar um chega para lá no Irã que queria fazer bomba atômica. O governo Lula está se aproximando desses países, se afastando dos Estados Unidos, metendo pau no padrão dólar, querendo fazer uma moeda alternativa com países, mais uma vez, que são ditaduras. O Brasil também tem muita gente que diz que é candidato à ditadura, eu digo que é uma ditadura completa. E, eventualmente, isso irrita o Donald Trump por razões óbvias. O Brasil faz acenos até o Hamas, faz acenos ao Irã, faz acenos a movimentos terroristas, a movimentos ditatoriais, foi lá na Rússia comemorar o fim da Segunda Guerra, sendo que a Rússia é uma espécie de vilão. Ou seja, o Brasil se une a tudo que de mais podre no mundo e o governo Bolsonaro era um aliado de primeira ordem do Donald Trump. Então não é porque ele é bonzinho porque ele quer soltar o Trump. E ele não fala só isso. Ele fala, soltem o Trump, acabem com a censura nas redes sociais, que as redes sociais é um ativo econômico também. A maioria das Big Techs são americanas, quer dizer, todas as Big Techs são americanas. E é um ativo sobre liberdade de expressão. Esse que é o ponto. A liberdade de expressão é um ativo econômico, mas é um bom ativo. A supressão da liberdade econômica é que também é um ativo econômico bom para determinados grupos que não pertencem aos países civilizados e democráticos do Ocidente. E o Lula está se afastando disso. O STF está se afastando disso. O STF foi em missão, junto com o governo Lula, para saber como é que a China censurava. Gente, foi claro, a Janja chegou aqui e falou, nós queremos aprender como é que se regula as redes. Regula-se, leia-se, censura. E o Lula falou, não, é o que ela falou, foi o que eu mandei ela dizer, sim, a gente quer aprender a censurar junto com a China. Você acha que os Estados Unidos vão gostar disso? Então, assim, as relações entre Brasil e Estados Unidos sempre foram muito boas, muito cordiais e benéficas para ambos. Claro que mais para os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo. Agora, a partir do momento que o Brasil se instala contra e se coloca contra todas as diretrizes norte-americanas, e essas diretrizes também são culturais, não são socioeconômicas, é claro que o Donald Trump vai arrumar uma maneira de querer restabelecer esse contato. E ele sabe que o Bolsonaro é um homem muito popular aqui dentro do Brasil. Ele sabe, ele está sendo informado agora, que o Brasil se transformou numa ditadura judiciária. E te digo mais uma coisa, a cereja do bolo. O Brasil está exportando, inclusive para certa parte da Europa, que flerta também com a censura, um modelo, como eu te falei, perfeito de ditadura. Porque é uma ditadura do judiciário que não passa pela vontade popular, que ultrapassa o legislativo, ultrapassa o executivo e prende e criminaliza qualquer pessoa por crime de opinião. Isso para os Estados Unidos é meio assustador, porque o Donald Trump quase que foi preso exatamente pela mesma acusação do Bolsonaro. Ele incitou a multidão a invadir o Capitólio, não incitou nada. Ele falou, marchem pacificamente. O Bolsonaro nem isso ele fez. Só que nos Estados Unidos você tem uma Suprema Corte ainda que é justa, uma justiça que ainda é justa, parte da mídia que é mais dividida aqui no Brasil, que ainda tenta fazer um jornalismo correto, e o Donald Trump, inclusive, foi eleito parte por causa dessa estrutura apartidária que são as instituições americanas. Não há instituições seguras mais no Brasil, porque elas foram cooptadas ou pela esquerda ou por gente sociopata, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, que não tem ideologia, mas tem uma aspiração louca pelo exercício do poder, e um exercício nefasto do poder de censurar e perseguir as pessoas. Por todas essas razões econômicas,
por todas as razões geopolíticas, de interesse, de estratégia de discurso, de alinhamento de ação e de discurso com países democráticos, o Donald Trump se colocou contra a ditadura brasileira. Agora, as intenções benéficas do Donald Trump, as intenções objetivamente são benéficas. Sim. Se eventualmente funcionar a pressão, por exemplo, das taxações dos produtos brasileiros, talvez, eu estou falando talvez, né, uma elite econômica se insurja contra a ditadura brasileira. E aí, sem grana, esse povo começa a ficar meio aturdido, entendeu? Então, palmas para o Donald Trump. Ainda que tenha um problema para o Brasil, ele vai ter. Não é culpa do Bolsonaro, não é culpa nem do Donald Trump, porque ele faz isso com todas as ditaduras. Faz isso com Cuba, sanção econômica, eu estou dizendo. Faz isso com a Venezuela. Faz isso com todas as ditaduras para que elas saiam da ditadura. E no caso de Cuba, não sai há 60 anos. No caso de Venezuela, não sai há 20 anos. Sim. O Brasil vai tomar o mesmo rumo? Essa é a pergunta que se faz, não só para o povo brasileiro, mas pelos políticos de direita, pelos empresários de direita, que podem ser todos arruinados e eliminados se eles não se insurgirem agora contra essa ditadura que está arrebentando com o país, inclusive economicamente. Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan no YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores YouTubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos, e ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube Sem Aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo. Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom para a gente. Vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube Sem Aparecer. Eu recomendo.